Hoje, 7 de novembro de 2022, estamos iniciando nova atividade da série de entrevistas virtuais com destacados pesquisadores da área do planejamento regional e urbano e demografia, área de conhecimento científico da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, no âmbito do projeto de pesquisa Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado e do Programa de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Alves Faria. O objetivo destas entrevistas virtuais se apresenta como continuidade e desdobramento de entrevistas escritas que serão publicados na revista Desenvolvimento Regional em Debate do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado, e que visam constituir registro escrito e memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional, para que estejam disponíveis ao público interessado nas questões, nos debates, nas pesquisas e nos conhecimentos promovidos por esta área do conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências e parecem ser recentes, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos com o debate sobre o conceito de desenvolvimento, sua trajetória ao longo da história até a atualidade, autores que perseguem sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações e articulações como conhecimento acadêmico, teórico e prático, diante dos desafios do desenvolvimento nacional, regional e também local. Este projeto busca conhecer um pouco da trajetória e do desdobramento dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional e se estabelece no Brasil em facetas normativas, teóricas, políticas e nas falas cotidianas da sociedade. Neste primeiro momento, interessa conhecer os expoentes acadêmicos, os articuladores que estimularam o surgimento dos programas de stricto sensu de desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e os debates envolvidos no processo de formação da área de planejamento urbano e regional e demografia da CAPES, onde foram recebidos os cursos de desenvolvimento regional. O Programa de Pós-Graduação Acadêmico em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado e também do Programa de Mestrado Profissional Alves Faria, por meio de seu corpo docente, busca dialogar com pensadores da área que se disponibilizam ao diálogo e documentar ideias e perspectivas de análise vinculadas ao surgimento e afirmação do debate sobre a ciência do desenvolvimento regional. Compreendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da sub-área do desenvolvimento regional e assim constituir uma memória dessa trajetória científica. Ainda nesta direção, faz parte desta iniciativa considerar variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Importa aqui conhecer a trajetória dos professores e pesquisadores que apoiaram a fundação da área, os que se destacam como produtivos, os que receberam premiações, dentre outros. Com estas pessoas, portanto, importa-nos estabelecer um diálogo para deixar falar, documentar, ler, interpretar e avançar no entendimento de nosso campo de estudos, pesquisas, debates e produções do conhecimento científico. Trata-se de conversar sobre aspectos que consideram relevantes em suas trajetórias acadêmicas. Em que momento despertam interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento? Como se aproximam e adentram a área do desenvolvimento regional? Como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes momentos da história? Como veem a atual ciência do desenvolvimento regional e sua produção? Quais autores e ideias, conceitos, noções, enfim, que apoiam seus pensamentos nos embates teóricos? Achamos isso ser importante
né, fundamental, quais as redes de relações locais, nacionais ou internacionais, né, que se estabelecem através dos estudos para a ciência do desenvolvimento regional. Neste canal, infelizmente, sem a presença física e o indispensável calor humano, compartilhamos nesta ágora virtual com o professor e pesquisador Roberto Tadeu Ramos Moraes. Professor Roberto, seja bem-vindo. É uma enorme satisfação, se não uma honra, tê-lo conosco neste diálogo. Permita-me aqui, professor Roberto, apresentar aspectos de sua trajetória acadêmica. O professor Roberto possui graduação em Administração pela Faculdade Porto Alegrense de Ciências Contábeis e Administrativas no ano de 1984. Graduação em Ciências Contábeis pela Faculdade Porto Alegrense de Ciências Contábeis e Administrativas no ano de 1989. Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, mestrado das Faculdades Integradas de Taquara e professor titular das Faculdades Integradas de Taquara. Nesta instituição, é vice-diretor de pesquisa e pós-graduação, ex-membro do Conselho Superior Administrativo da Escola Superior do Cooperativismo, pesquisador no grupo de pesquisa em cooperativismo, é consultor ad hoc das seguintes revistas: Revista Alcance, da Univale, Revista DRD, da Universidade do Contestado e Revista Colóquio, da Faculdade de Taquara. Tem experiência na área da administração, com ênfase em planejamento, atuando principalmente nos seguintes temas: estratégia, planejamento estratégico regional, competitividade, cooperativismo, gestão democrática e desenvolvimento regional. É membro de corpo editorial de revistas científicas, possui dezenas de artigos publicados em periódicos, possui livros publicados como autor e também como organizador, também de capítulos de livros, né? Trabalhos e apresentações em eventos, trabalhos técnicos, produções técnicas, participações em bancas, organizador de eventos e orientações concluídas, entre outros. Orientou e orienta TCCs e dissertações de mestrado. Recentemente, no ano de 2020, recebeu o Prêmio Docência no Ensino Superior de Administração do Conselho Regional de Administração. É um dos organizadores do Dicionário Contemporâneo de Cooperativismo, recentemente lançado no ano de 2022. Professor Roberto, algo desejaria acrescentar aos aspectos do seu currículo e que não foram contemplados suficientemente, né, nesta minha apresentação? Fique à vontade. Bom dia, Jairo. Bom dia, Jairo. Bom dia, professor Sandro, professora Cíntia. Na verdade, a explanação que tu fizeste ali está bem completa, né? Ela atende o requisito número 1 ali do teu questionamento, né? Mas é isso aí, a única novidade que tem, eu agora estou fazendo um contato com a FURB, né? Eu estou iniciando meu pós-doutorado lá com a orientação do professor Sampaio, né? Então é um pouquinho nessa linha aí que nós estamos atuando. Muito bem, professor. E parabéns, né, pelo pós-doutoramento que vem aí, né? A dinâmica desta entrevista, portanto, se constitui a partir de 10 questões previamente formuladas, bem como de aspectos teóricos e conceituais relevantes que poderão ser contemplados ao longo deste diálogo. Participarão desta entrevista a professora Cíntia Neves Godoy, doutora em Geografia, docente do Programa de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Alves Faria. Participa também o professor Sandro Luiz Vazanella, doutor em Ciências Humanas, docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. E eu, este que vos fala, professor Jairo Marquesan, doutor em Geografia, docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, também da Universidade do Contestado. A seguir, apresentamos, então, as questões.
e faço a primeira questão ao professor. Professor Roberto, poderia nos apresentar aspectos que consideram relevantes em sua trajetória acadêmica? Tenha bondade. Bom, Jair, vamos lá. A minha trajetória acadêmica, ela basicamente se concentra em uma única instituição de ensino, né, que é a FACAT, as Faculdades Integradas de Taquara. Para quem não conhece muito bem a FACAT, eu sempre pergunto, já foi a Gramado? O pessoal disse já, então tu passou pela FACAT, né? Ela fica na ERS 115, a 35 quilômetros de Gramado, né? Então, somos uma instituição comunitária, né? Em 89, então, eu inicio nessa instituição no curso de administração. Passei por todas as etapas, né? Professor, fui chefe de departamento, coordenador de curso, passei a coordenar os cursos de pós-graduação lato sensu e, finalmente, cheguei à vice-direção de pesquisa e pós-graduação. Em 2019, com o afastamento do professor Mário Riedel, que era o nosso coordenador do mestrado, eu passei a acumular também essa coordenação, né? A minha formação, pelo que tu apresentaste ali anteriormente, ela é basicamente multidisciplinar, né? Administração, contábil, aí vai lá para a engenharia, vem para o desenvolvimento regional. E eu me dedico muito fortemente, assim, pelo menos nas últimas 3 décadas, né, à questão do cooperativismo e suas relações com o desenvolvimento, né? A gente sabe que, nessa perspectiva, o desenvolvimento e o cooperativismo estão muito ligados, né? Tem alguns estudos, principalmente da FEA-USP, né, que nos dizem que onde existem cooperativas, né, o IDH é maior. Então, com base nessa perspectiva que eu venho me dedicando muito intensamente ao cooperativismo. Recentemente, agora, esse dicionário que foi lançado, né? Mas a gente tem por norma, aqui dentro da nossa instituição, um forte, como é que eu vou te dizer assim, uma forte vínculo com a cooperação. Nós temos cursos de cooperativismo em quase todo o Brasil, né? Manaus, no Pará, no Acre, no Maranhão, no Mato Grosso. A nossa instituição ela é muito forte na questão cooperativa. E eu, digamos assim, já há bastante tempo venho fazendo essa relação aí com o cooperativismo. E uma coisa que é importante, né? Nós temos nós, quando eu digo FACAT, né, não apenas o professor Roberto, né, nós temos uma vinculação muito forte com a OCB Nacional. Então, a partir daí, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, né, algumas pesquisas. Recentemente, eu fiz um estudo, uma pesquisa, um comparativo entre o estado do Mato Grosso e Rio Grande do Sul na questão dos modelos de gestão agropecuários, né? Teve um livro lançado a partir dessa pesquisa, né? Então, é um pouquinho por aí que essa minha trajetória acadêmica ela vai tomando forma, né? Só na FACAT eu tenho já 34 anos de instituição de ensino, né? Comecei aos 26 anos, estou hoje com 60, né? Então, é uma vida dedicada aí a essa questão do cooperativismo, essa questão do desenvolvimento regional, as comunitárias, é por aí o caminho. Muito bem, professor Roberto. Eu agradeço e passo a palavra para a professora Cíntia. Tenha bondade, professora. Obrigada, professor. A segunda pergunta é: em que momento despertou no professor o interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento? Vamos lá, Cíntia. É interessante essa pergunta, porque tudo começa pela nossa instituição, né? Ela é uma instituição comunitária com fortes vínculos aí com o local, com o regional, e a partir daí surge o grande interesse, né?
nós tínhamos uma necessidade muito grande de aproximar a IES com a comunidade, com as prefeituras, com as empresas, com a sociedade como um todo, né? Além disso, nós somos um elemento-chave para o desenvolvimento dessa região. O Vale do Paranhana, região das Hortênsias, nós temos ali 18 municípios, né, que, pela sua natureza, são muito fortes na questão turística, né? Pega-se Gramado, pega-se Canela, Nova Petrópolis, né? Mas, ao mesmo tempo, a região do Vale do Paranhana, que é onde nós estamos localizados, né, ela é uma região calçadista, né? E é muito forte, né? Se a gente pegar o cluster calçadista que nós temos aqui na região, são aproximadamente 4.000 empresas voltadas para esse cluster, né? Nós temos importantes indústrias desse segmento aqui. Por exemplo, Piccadilly, Beira Rio, Bibi, Grandene Azaleia, os Aflex, BBC, só apenas alguns nomes assim para dar uma ideia, né? E ainda somos uma região, apesar dessas fortes indústrias, ainda somos uma região com forte desigualdade social, em termos de geração de renda, geração de emprego, de inclusão social. Aqui na Facate, nós nós somos sede de um CORED, né? Não sei se vocês têm conhecimento dos COREDs, né? Mas são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Os conselhos são uma espécie de fórum de discussão para a promoção de políticas e ações que visam o desenvolvimento regional, né? Eles foram criados em 1994 pelo então governador Alceu Colares, e de lá para cá eles vêm passando por altos e baixos, né? Em alguns momentos os governos incentivam, em outros incentivam um pouco menos, né? Mas a nossa instituição de ensino, ela é sede do Conselho Regional de Desenvolvimento Vale do Paranhana em Costa da Serra, né? Ele congrega aí 10 municípios, 6 deles muito próximos a nós aqui no Vale do Paranhana, e 4 deles uma segunda micro-região, vamos colocar dessa forma, né? Constituída, então, por esses municípios que formam o Conselho. O diretor-geral da nossa instituição é o presidente do CORED aqui, né? Então, essas razões nos levaram ao interesse pela área, né? Principalmente quando a gente olha o Vale do Paranhana, né? E a gente percebe que os nossos municípios aqui na região não são municípios, como é que eu vou dizer para vocês, extensão territorial, eles são grandes, mas no quesito população são pequenos. Nós temos município de 5.000 habitantes até município de 60.000, né? 6 municípios estão nessa ordem ali. E muitos carentes, alguns deles, muito recentemente, tiveram acesso asfáltico, por exemplo, né? A questão de comunicação, a questão de internet, né? As próprias redes para facilitar a articulação entre os municípios é algo muito recente. A contribuição muito forte aí do nosso mestrado em desenvolvimento regional, ele é um mestrado acadêmico, né, nessa área, mas a gente tem contribuído assim de forte maneira na questão do desenvolvimento econômico local. Esse é o nosso grande objetivo dentro dessa nossa perspectiva, né, de mestrado, agora com o conceito 4, estamos pensando aí no doutorado, o que nós vamos fazer, né? Mas é um pouquinho por essa linha aí que a gente vem trabalhando. E, recentemente, nós, através do mestrado, estamos desenvolvendo o planejamento estratégico de 2 COREDs aqui do Rio Grande do Sul, né? A pedido do Fórum dos COREDs. Então, nós estamos com a região das Hortênsias e o Vale do Paranhana. São os 2 que nós estamos
desenvolvendo, com o nosso corpo de docentes, né, totalmente dedicado a essa tarefa. Obrigada, professor. Muito interessante. Devolvo a palavra para o professor Jairo. Muito obrigado, professora. Agora eu passo a palavra para o professor Sandro Luiz Bazanella. Tenha bondade, professor. Então, professor, a questão que eu lhe apresento vai na seguinte direção. Em que ano o professor ingressou na área Planejamento Urbano e Regional, Demografia e Desenvolvimento Regional, e quais as características dessa área naquele momento, ou seja, no momento do seu ingresso? Bom, vamos lá, Sandro. Na verdade, o meu ingresso ele é bem recente, né? Eu fui tomar contato com o doutorado em 2008. Então, se a gente pudesse fazer aí um recorte de meu ingresso, seria a partir dali. Então, é pouco tempo, né? Considerando aí que nós estamos em 2022. Naquele momento ali, a concentração de programas na área do planejamento urbano, regional e demografia ainda era uma concentração na região sudeste e sul do país, né? Em algumas regiões, praticamente não existiam cursos na área, né? E aí, quando eu digo assim, praticamente não existiam cursos, no norte, no nordeste, na região centro-oeste. E era um momento ideal para essa interiorização, vamos dizer assim, até mesmo pela nossa IES, né? Aqui no Rio Grande do Sul, tu bem sabes, né? Nós temos Santa Cruz, que já é uma referência, né? Tá passando aí, eu acho que mais de 25 anos. Nós temos a Unijuí, né? O nosso curso foi o terceiro, e agora tem a URGS, né? Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um curso no litoral norte aqui da nossa região, na praia de Tramandaí, né? Então, nós aproveitamos esse início dos anos 2000, que marcaram, vamos dizer assim, uma explosão de cursos ofertados nessa área, e foi aí que começa a nossa trajetória, né? Particularmente, a minha presença nesse momento e a questão de características, né? A gente tem muita coisa ainda, porque o recorte do desenvolvimento regional enquanto área, ele começa por volta de 1970, né? Então, anterior a isso, já entrando um pouquinho ali na quarta questão, mas não me aprofundando, anterior a isso, nós estávamos numa época desenvolvimentista, né? Em termos de país, a era Vargas, o Juscelino, início dos anos 70, ali com o milagre econômico, né? Então, era muito, os trabalhos desenvolvidos eram muito nessa área, né? Era muito progressista, vamos dizer assim, o que se buscava fazer. Já nos anos 2000, que foi quando eu começo ali a trabalhar, a gente tem uma proposta de discussão do desenvolvimento mais a longo prazo, né? Planejamento de longo prazo, que foi o que mais marcou a partir do momento que eu ingresso e que eu vivencio isso bastante, né? Ok, professor Roberto, agradecido pela sua resposta, pelo seu posicionamento, e devolvo a palavra ao professor Jairo. Muito obrigado. A quarta questão, então, de certa forma o professor já também abordou, mas, enfim, eu apresento ela novamente para o professor ficar à vontade se tiver mais algo a considerar. Antes da constituição da área Planejamento Urbano e Regional e Demografia e Desenvolvimento Regional, em que áreas do conhecimento se concentravam as pesquisas e debates sobre o desenvolvimento regional? Então, Jair, olha só, eu acho importante a gente traçar aí uma linha de tempo, né, a partir dos anos 50, 70, né? Naquelas décadas ali, 50, 60, 70, o desenvolvimento ele compôs, vamos dizer assim, o imaginário, né,
no qual o Brasil aparecia como um país de futuro, moderno, progressista, né? Pleno de possibilidades. Os economistas, os intelectuais, os políticos, né, passaram a discutir mais, planejar, implementar ações que levassem o país o mais rápido possível para esse futuro, né? Estudos do Celso Furtado, por exemplo, são inúmeros, né, nesse período. Mas se a gente fizer apenas o recorte nos anos 50 e 70, a gente deixa de traduzir necessariamente o que foi a nossa área de planejamento urbano, porque nós precisamos olhar para frente, né? Os anos 80, por exemplo, eles foram perdidos do ponto de vista econômico, né? O país passa por uma grande crise financeira, a crise externa dos anos 80, né, que desencadeou aquela inflação inercial que todos nós bem conhecemos, né? O Brasil, que vinha crescendo aí a taxas extraordinárias, ele parou, a economia brasileira estagnou, né? E esses anos 80 também foram um certo tumulto para a nossa área de planejamento urbano e regional. Já os anos 90, e aí por isso que eu digo que é preciso traçar uma linha histórica e avançar um pouquinho, nos anos 90, nós estávamos naquela de enterrar o nacional desenvolvimentismo, né? Através da ideia de sepultar a era Vargas, né? Políticas públicas, de uma forma em geral, e de trajetória em particular, das políticas sociais, como educação e saúde, começaram a fazer parte ali do nosso cotidiano do desenvolvimento regional. A gente não pode também deixar de comentar os avanços democráticos, né, de direitos democráticos e na dimensão regional do desenvolvimento social brasileiro. E um marco que a gente tem, né, aí já avançando um pouquinho mais, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR, né, pelo Ministério da Integração Regional, onde nós tínhamos aí como objetivo reverter a trajetória das desigualdades regionais, explorar os potenciais endógenos, né, de base regional brasileira. Pegando ali as áreas, né, de constituição ali, a geografia, os economistas, eles foram os protagonistas, né, nesse período aí. Eu diria para ti assim, fazendo uma síntese, né? Nos anos 80, os temas eram voltados para o planejamento tecnocrático e o controle em termos da escala nacional. Nos anos 80 e 90, dos temas de gestão e centralidade. E, por final, nos anos 2000, recomeçam as discussões sobre planejamento e a preocupação com o desenvolvimento e planejamento de longo prazo, né? Essa aí é um pouquinho, então, a tua quarta questão que eu tenho aqui, antes da Constituição, né? Onde é que permeavam os debates, né? Então, com certeza, os debates mais nacionalistas, mais progressistas, eram aqueles que estavam permeando anterior. Mas a gente não pode deixar de olhar para frente e ver o que veio a partir dessa discussão. Muito bem, professor Roberto. Agradecido pela sua resposta. E passo a palavra agora para a professora Cíntia para a apresentação da questão número 5. Tenha bondade, professora. Obrigada, professor. Muito interessante sua proposta de periodização, professor. Acho que vai ser uma boa pergunta para depois a gente retomar e assistir, né? Mas vamos lá. A pergunta 5 é: em sua perspectiva, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento pesquisadas, analisadas e debatidas ao longo do século,
até fins da década de 80, em relação às pesquisas e debates do desenvolvimento regional pós anos 90 do século XX? Bom, Cíntia, vamos lá. Nós tivemos ali naquele período dos anos 80, né, aspectos como a centralização do planejamento, a superexploração dos recursos naturais e a reserva de mercado cedendo espaço para a adoção de novos valores, né? A cidadania, a articulação e parceria, contextualizando um novo paradigma de desenvolvimento mundial que enaltece a sustentabilidade econômica e socioambiental. E esse, digamos assim, seria a década de 80. Né? A partir dos anos 90, o Brasil, em especial, buscava menos estados. Né? Foi o período das reformas liberais, do neoliberalismo, né? As mudanças institucionais levadas a cabo por esses governos, né? Enfraquecimento da integração produtiva e a fragmentação da economia nacional dominaram, vamos dizer assim, os rumos da questão regional brasileira. Essas questões, inclusive, né, se a gente for olhar para as publicações aí que foram realizadas na nossa área, elas praticamente dominam o universo das pesquisas acadêmicas científicas, né? Principalmente quando se fala em arranjos produtivos, a questão da fragmentação da economia, no sentido de que o nosso país ele nem sempre foi um país afeito a essas mudanças, né, favoráveis à geração de renda, à inclusão social. A gente tem muitas dessas questões do ponto de vista de política pública, mas muito pouco de execução dessas políticas públicas, na verdade, sendo tratada como devem ser tratadas, né? Então, a gente sempre tem uma ruptura nisso aí. Nós somos muito bons em pensar essas políticas, pensar no desenvolvimento, nós somos muito fracos em executar essa política e esse desenvolvimento. Muito bem, professor Roberto, muito obrigado pela sua resposta. E agora eu passo a palavra para o professor Sandro. Tenha bondade, professor. Muito bem. Professor Roberto, a sexta questão, ela se apresenta da seguinte forma. Como o professor caracterizaria a ciência do desenvolvimento regional produzida na atualidade? Muito bem, Sandro. Na verdade, quando a gente fala em desenvolvimento regional, ele é um conceito que ele está em constante construção e reconstrução, né? Por sua natureza, ele é polissêmico, ele é multidimensional, é multidisciplinar, é interdisciplinar, né? E no seu nascente, nós temos algumas ciências que já são maduras, né? Como geografia, a história, economia, sociologia, né? E atualmente as pesquisas concentram-se na discussão e busca de uma sociedade mais equitativa, né? Mais justa em relação às questões econômicas, culturais, até mesmo naturais, né? A inovação e a educação nos dias atuais têm se tornado temas relevantes na construção desse desenvolvimento, né? Sobretudo quando tu leva em consideração as diferenças nacionais nesse país, né? Nós temos regiões muito à frente, outras bem atrás. A minha família toda ela é de amazonense, né? Eu sou o único gaúcho da minha família. Então, com muita frequência, eu vou até o norte do país e a gente vê assim como que, se tu for em Manaus, por exemplo, na capital, tu não vê tanta diferença. Agora, quando tu começa a ir para o interior, olha, gente que precisa se deslocar para chegar na capital andando de balsa, levando 3 a 4 dias, né?
Então, tu imagina o que chega lá de desenvolvimento, né? A dimensão desse país, ele é muito grande. Então, ao mesmo tempo que nós temos avanços extraordinários na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nós temos essas situações que pegam o norte e nordeste, né? Recentemente eu estive visitando o Maranhão, eu fui para Grajaú, no interior do Maranhão. Interior, quando eu digo assim, 800 quilômetros, né? É bem interior mesmo, né? Olha, mais da metade do caminho, trajeto de chão, sem asfalto nenhum, né? Dificuldade de ter um posto de gasolina para te poder parar para se alimentar, né? Urinar, enfim, coisas das necessidades básicas, né? Não vi um posto de saúde durante essa trajetória toda, só foi quando eu cheguei lá na cidade mesmo. Então, esse é o país que nós temos, mas não é o país que nós queremos, né? Então, muito tem para se fazer e muito a nossa área de desenvolvimento ela pode contribuir, não apenas ficando nas discussões acadêmicas, científicas, né? Mas adentrando com práticas que possam levar esses nosso interior, nossos municípios, a uma melhor condição de qualidade de vida para os seus cidadãos. Muito bem, professor Roberto, agradecido pela resposta, pela reflexão que propõe sobre isso que nós nomeamos como ciência do desenvolvimento regional. Devolvo a palavra ao professor Jairo. Muito obrigado, professor. Professor Roberto, pergunta é a número 7. No entendimento do professor, quais os principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade? Jairo, essa pergunta ela tem que começar a gente... O principal desafio não é nem na própria ciência, né? Nós tivemos um desmonte, vamos colocar assim, na área da educação, nesse período agora, né, nesses últimos 4 anos, né, em todos os níveis, né? A partir dessa realidade, acredito que nós temos alguns desafios que são importantes de serem tratados, né? Não necessariamente na ordem que eu vou colocar, mas, por exemplo, a questão do financiamento, né? Muitos dos nossos programas não sabem exatamente se vai vir recurso, se não vai vir recurso, se nós temos dinheiro para pesquisa, se não tem dinheiro para pesquisa, né? Agora, recentemente, aí saiu o plano emergencial, né? Que a CAPES fez aquela transferência de recursos na ordem de 50 mil reais para cada programa. Nós fomos beneficiados com esse programa, né? Estamos aguardando agora o dinheiro, mas é muito pouco quando a gente pensa em pesquisa, né? Uma outra questão fundamental, eu vejo as condições de trabalho dos nossos pesquisadores, né? Quando nós começamos a conversar aqui, eu e tu, e a Cíntia e o Sandro, eu fiz uma situação assim, olha, o Norte e o Nordeste ainda estão muito debilitados, né? Há uns dias atrás, conversando com uma professora lá da região Centro-Oeste, né? Ela me diz assim, professor, sou só eu na coordenação, não tenho mais ninguém aqui para me ajudar, sabe? Então, ela constantemente ela entra em contato conosco lá, porque ela mais ou menos, o programa dela começou na época do nosso, então a gente tem uma parceria muito grande. Então, as condições de trabalho ainda são muito singelas, né? Projetos de pesquisa de longa duração. Nossos projetos, via de regra, são curtos, né? Porque nós não temos fôlego. Então, um dos desafios é nesse sentido, é conseguir ampliar essa pesquisa por mais um tempo, né? Juntamente com os recursos, né? A questão da pesquisa integrada e não setorial, né? Nós ainda somos muito
subdivididos, né, em caixinhas, nós vamos fazendo pesquisas conforme uma área, uma necessidade. Então, a gente tem que ampliar essa questão. Não podemos deixar de fora a urbanização, né, que cada vez mais essa urbanização está chegando no campo, né? A questão de migração. Aqui na nossa região, nós temos não chega a ser forte, não vou chamar dessa maneira, mas nós temos um bom grupo de haitianos, senegaleses aqui na região de Igrejinha, né? O desenvolvimento urbano e a integração entre cidades, né? São algumas das questões que eu julgo como desafio, né? Mas, para isso, nós precisamos questionar. Essa pergunta, eu acho que ela é importante, a gente não faz muito ela dentro dos programas, né? Que produtos queremos entregar? Nós temos um programa de mestrado, doutorado, né? Mas não adianta a gente ficar fazendo pesquisa para a gaveta, né? Nós temos que entregar para a sociedade e saber o que ela quer. Essa dificuldade de se conectar, muitas vezes, com a indústria, por exemplo, com a sociedade, é que faz com que muitos dos nossos programas eles não consigam avançar, né, nessa lógica, né? Então, nós temos aqui no nosso programa, isso é uma regra, né? Os nossos professores têm que produzir cientificamente, sim, tem, mas eles têm que produzir algo que eles tenham que entregar para a sociedade. Isso aí é uma linha mestra do nosso mestrado, né? E isso está acabando que está nos trazendo algumas perspectivas interessantes em termos de extensão, por exemplo, que invariavelmente as pesquisas se dão assim mais no macro, e eu digo, não, gente, vamos olhar para o pequeno aqui, vamos olhar para o micro, vamos olhar para o local, né? Isso tem gerado bons resultados no nosso programa. Muito bem, professor Roberto. Muito obrigado pela sua análise e suas preocupações também. Dando sequência, eu passo a palavra agora para a professora Cíntia. Vamos lá, professor. A 8ª questão é a seguinte: quais autores ou pensadores são o suporte teórico para a sua construção do pensamento na sub-área do desenvolvimento regional? Bom, Cíntia, quando a gente olha a questão de autores, né, a gente poderia ficar aqui uma manhã discorrendo sobre isso, né? Mas, na verdade, assim, eu vou apontar alguns autores que eu julguei assim, julguei e julgo importantes, né, na minha formação, né? Enquanto construtor dessa área, né? Por exemplo, eu já citei ele, o Celso Furtado, né? Seus estudos de desigualdades regionais e política de desenvolvimento são muito fortes. Milton Santos, né? Não tem como deixar de fora, né? O espaço, o lugar, essa questão do espaço social, né? O Amartya Sen, né? Desenvolvimento com liberdade, eu acho que é uma referência também assim para aqueles que forem começar na área de desenvolvimento. Schumpeter, né? Joseph Schumpeter, desenvolvimento econômico, inovação. O nosso amigo Carlos Brandão, né? Com as políticas regionais, é um nome muito forte dentro do programa. Tem um professor que ele integra o nosso PPG, ele é docente, que eu gosto muito dele na questão da economia, que é o Carlos Aguedo Paiva, não sei se vocês conhecem, né? O Paiva tem muita coisa boa aí em termos de economia. Recentemente lançou um livro aí do bicentenário, né? Das discussões do bicentenário. Mas também a gente não pode deixar alguns clássicos de fora, né? Tu tem Myrdal, tu tem Marshall, Douglas North, Kalec, Robert Putnam, né? Então, assim, a infinidade de autores
são fundamentais até para que a gente possa construir uma ciência do desenvolvimento e um pensamento crítico em torno dessa temática, né? Eu acho que mais importante do que ter um ou outro autor como base é tu conseguir saber explorar esses autores, né? E estar à disposição de ler, seja de direita ou seja de esquerda, mas estar à disposição de ler, porque isso aí é que vai começar a nos dar uma massa crítica para ter cidadãos mais críticos nesse nosso meio. Muito obrigado, professora Cíntia, pela formulação da pergunta e muito obrigado, professor Roberto, pela exposição. Na sequência, passo a palavra para o professor Sandro. Tenha bondade. Muito bem. Professor Roberto, o professor percebe a existência de embates teóricos na área ou na sub-área do desenvolvimento regional? E se estes embates, se estes debates existem, em quais temas eles estariam concentrados? Ok, Sandro. Veja bem, nós temos muitos congressos, seminários, né, nessa área de desenvolvimento regional e demografia, né? Mas eu não vejo a nossa área promovendo grandes embates, né? Não são propriamente embates. A nossa área de concentração ela não é afeita a choques, a colisões, né? Muito pelo contrário. Entretanto, alguns estudos que são decorrentes desses seminários, desses congressos, dessas discussões, né? Concentram-se no crescimento e desenvolvimento econômico, ainda muito do que nós escrevemos está dentro disso, nos desequilíbrios regionais, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, região centro-oeste, centro-oeste com o nordeste, enfim. Na questão dos arranjos produtivos locais, né? Isso até já foi com maior ênfase, né? Agora reduziu um pouquinho. A questão do meio inovador, né? Isso hoje vem tomando, digamos assim, dianteira, né, nas questões de desenvolvimento, porque muito se fala, não é a inovação no sentido da inovação produtiva, mas a inovação, por exemplo, que tu pode trazer para a construção de cidades mais inteligentes, por exemplo, né? Então, a inovação nesse quesito aí eu acho que ela é muito importante. E dentro do desenvolvimento regional, eu vejo ainda a questão da inclusão social, né? A diversidade. Nosso programa ele é muito rico, por exemplo, na questão da diversidade, do trabalho, da força de trabalho, das questões de gênero, né? Nós temos uma preocupação muito grande com isso. Temos aqui um professor que ele é uma referência, ele até teve na UNC, ou ele vai estar com vocês, que é o professor Daniel Guevara, né? Ele trabalha aí muito essa questão de gênero, né? Então, eu vejo os embates, né, muito nessas áreas aí. Mas eu acredito que a grande movimentação vai se dar em torno de inovação, a partir de agora. Perfeitamente, professor Roberto. Agradeço a sua resposta, ela contribui significativamente para a gente contemplar entendimentos e compreensões da área. E devolvo a palavra aqui para o professor Jairo. Muito obrigado, professor Sandro. E, na sequência, vamos para a última questão. Então, como é que o professor percebe e considera também a rede internacional de debate na área do desenvolvimento regional? Quais autores e países estão envolvidos nessa dinâmica? É oportuna, já essa discussão, né, de âmbito internacional,
em especial no contexto ibero-americano, né, países com língua portuguesa ou espanhola. Só para exemplificar, nós aqui no nosso programa, nós fizemos algumas incursões durante esses 10 anos de programa para Portugal, Espanha, né, através de convênios que nós temos lá, mas nada melhor do que olhar o que está em torno de nós aqui, né? A Europa tem muita coisa para nos ensinar, mas se a gente olhar a América Latina como um todo, eu acho que ali o foco dessa nossa internacionalização, né? Essa mobilidade que tanto nós queremos de professores, de alunos, né? Acredito eu que ela deva migrar ali. Eu vejo também não os programas fazendo tanta internacionalização. Eu vejo mais os professores. Aí é uma iniciativa quase que individual de cada um, né, na busca dessa internacionalização, do que propriamente os programas. Temos ainda a questão da CAPES, né, com a preocupação na sua avaliação quadrienal com a internacionalização. Isso tem levado muitos programas, né, principalmente os de conceito 3 e 4, articularem esse processo com maior ênfase. Basicamente, nós aqui do mestrado, a gente tem algumas relações aí com Ivan Tartaruga, lá em Portugal, na Universidade do Porto, o Fernando Gatti, né, na Argentina, o Alberto Acosta, no Equador, o Mário Fuentes, no México, o Inácio Pérez, na Espanha. Esses são alguns nomes assim que a gente tem recentemente assim mantido alguma relação, né? Mas nós estamos mudando o foco um pouco do nosso programa, né? Nós estamos olhando muito mais para a América Latina, né? Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Nós estamos voltando mais para perto do local. Acredito que essa realidade de internacionalização, ela começa a ficar mais próximo da realidade que tu tens, né? Quando tu olha os teus aqui. Para muito mais longe, claro que a gente, né, ainda mantém algumas atividades com o Canadá, por exemplo, né? Mas temos uma preocupação maior agora em nível de América Latina. Muito bem, professor, pela sua análise, particularmente quando a gente fala em Faculdade Taquara, e especialmente o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, particularmente me leva a perceber a dinâmica, né, da inovação, e ao mesmo tempo agora o professor apresenta aí, né, a importância dessas relações com a América Latina, né, muito importante. Então, após essas perguntas apresentadas ao professor Roberto e suas respostas, suas análises, nós queremos agradecer a disponibilidade do professor em contribuir com o projeto de pesquisa Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional. Nós agradecemos pelo breve convívio virtual, vamos dizer assim, e as boas reflexões e aprendizagens, né, que aqui o professor nos apresentou. E a partir deste momento, então, eu passo a palavra à professora Cíntia, para que ela, se quiser fazer alguma pergunta a mais, né, ou algumas observações, né, ou também as suas considerações finais em relação a esse nosso encontro virtual. Professora Cíntia, tenha vontade. Muito obrigada, professor Jairo. Muito obrigada, professor Roberto. Foi muito bom poder ouvi-lo. É interessante a gente ouvir os professores dos diferentes programas, de diferentes regiões do Brasil. Isso tem sido muito rico. Aos poucos tenho acompanhado um pouco também o trabalho da FACAT, com o professor Marcos Griebeler. Então é bem legal
acompanhar o trabalho de vocês junto aos Coredes, né? Vocês têm uma atuação de impacto social e regional, e isso também eu consegui ver e ouvir hoje na sua apresentação. Gostei muito da sua intervenção nas questões 7 e 8, especialmente, com a sua visão de uma periodização da discussão sobre desenvolvimento, como você enxerga, por exemplo, a questão da gestão, né, os conceitos que você usou para fazer essa periodização em 80 com a centralização do planejamento, né, e a partir de 90 com uma centralidade na questão da gestão, e depois a retomada do planejamento em 2000, e aí a gente não avançou para a parte de pós-2010 ou 2015, né? Mas, de certa forma, você abarcou isso na sua questão dos desafios, quando você fala também desse problema, né, de falta de investimento na educação que a gente viveu, especialmente nos últimos 4 anos. Então, foi muito rico, né, enxergar toda a trajetória histórica da sua, né, carreira e da sua visão do desenvolvimento nessa trajetória, nessa perspectiva histórica, né, culminando nesses embates atuais sobre cidades inteligentes, inovação, acho que tem a ver também com o seu perfil, com o perfil da sua formação, né, e com esse olhar para a proximidade, para o local, regional e para os países do Sul, né, especialmente da América do Sul, que estão mais próximos ainda de você. Eu estou aqui em Goiânia, né? Estou mais distante, mas agradeço muito a sua disponibilidade, a sua dedicação, né? Do tempo aqui conosco hoje, foi muito rico. Muito obrigada. Eu só queria fazer um apontamento aí, Cíntia. Pela minha formação, né? Eu venho mais da administração, certo? Então, assim, nós damos muita ênfase aqui à questão da governança, né, dentro do mestrado, né? E isso a gente tem procurado levar para as prefeituras municipais. Numa cidade aqui próxima, nós montamos o DEL, que é o Desenvolvimento Econômico Local, né? É dentro de uma prefeitura, e a partir dessa prefeitura nós começamos juntamente com os atores ali da região, a propor possíveis mudanças, né, no cenário desse município. E isso muito tem a ver com governança, né? Principalmente num país como o nosso, que há 4 anos tem uma política diferente, né? Não é uma política de Estado, é uma política de governo, né? Elas muito frequentemente passam por mudanças e tu acaba não conseguindo dar uma continuidade, né? Mas isso não é uma situação só nossa, né? Não é um privilégio nosso, né? Por exemplo, quando a gente vai no Paraguai, eles desenvolveram um planejamento lá que é do Centro Histórico de Assunção, né? A ideia é maravilhosa, mas também assim parou porque não teve continuidade, né? E a gente vai vendo assim em quase todos os países, né? Principalmente na América Latina, essa situação. As coisas iniciam, são boas, mas muitas vezes param, né? Porque não tem ali aquele acolhimento, não tem a gente fala tanto em participação social, né? Mas a gente ainda peca na participação social nas nossas comunidades, né? O capital social ainda é muito baixo, se a gente for olhar numa perspectiva assim. Então, são desafios, né? Nós vamos passar mais 10 anos aí enfrentando essas dificuldades, mas não podemos esmorecer, né? Eu acho que essa nossa área aí, ela é uma área privilegiada, né? Em termos de não só de temas, de assuntos para pesquisa, mas da gente conseguir botar a mão na massa, né? Isso que é o mais importante que eu visualizo. Muito bem, muito obrigado, professor.
Eu passo a palavra agora ao professor Sandro, também para suas considerações. Professor, tenha bondade. Ok, agradecido, professor Jairo. Então, professor Roberto, acho que, primeiramente, agradecer a sua disposição diante das batalhas que o professor vem enfrentando, né? Batalhas pessoais, aí, com cuidado com a própria saúde, também as exigências profissionais, e retira seu tempo e oferece esse tempo para uma entrevista gravada aqui em plataforma virtual. E isso é algo muito importante, porque o professor compartilha, se dispõe a compartilhar as suas percepções, as suas reflexões, a forma como o professor vivenciou e vivencia os desafios de uma sub-área no interior da área que é a PLUR-D. E dessa forma, a partir da sua generosidade pessoal, seguramente muitos outros pesquisadores assistirão a essa entrevista e se sentirão tocados, desafiados, provocados a refletirem essas questões. E isso tudo se dá por uma disposição pessoal e que é preciso reconhecê-la aqui e agradecê-la como uma condição de generosidade, de alguém que decide compartilhar a sua cosmovisão, a sua percepção de mundo, a sua percepção de área com os demais. Um segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui na sua fala é a contribuição que o professor dá à sub-área, desenvolvimento regional. Nós conversávamos antes do início, propriamente da entrevista, de que esse projeto de pesquisa, do qual o professor está participando nesse momento, e que já entrevistou uma série de outros pesquisadores, tem esse objetivo de constituir uma memória da sub-área. Isso é muito importante e muito caro para nós, no Brasil, um país, de certa forma, periférico, no contexto geopolítico global, um país que tem muitas dificuldades, um país que se constituiu numa república há 100 e poucos anos, em que o analfabetismo fazia parte da constituição do seu tecido social até de forma muito recente. Vencemos talvez o analfabetismo na sua forma mais agressiva, mas convivemos com a sua variável funcional de forma estendida ainda nos dias de hoje. Então, constituir essa memória num país que tem essas características é fundamental, porque o que nos marca, e o professor ao longo da sua trajetória provavelmente conviveu com isso, é o fato de que nós temos uma tendência muito forte de esquecermos os nossos pesquisadores, de apagarmos os nossos homens e mulheres de ciência, aqueles que produziram conhecimentos estratégicos significativos para a compreensão, para o diagnóstico e para a compreensão desse país. E tudo isso vai se perdendo, tudo isso vai sendo lançado no esquecimento, e o esquecimento significa ausência de memória. E para quem não sabe de onde veio, fica difícil compreender o momento em que se situa e, sobretudo, terá muita dificuldade em projetar algo para onde ir. Então, quero agradecê-lo também do ponto de vista aqui de uma sub-área, na medida em que o professor passa a fazer parte dessa preservação da memória de uma sub-área na forma como ela se constituiu. E isso tem uma contribuição social significativa. Também quero agradecê-lo pelas suas contribuições no que concerne ao debate do desenvolvimento, seja ele em âmbito regional, seja ele em âmbito nacional. De certa forma, esse argumento ele está vinculado ao argumento anterior. Nós percebemos que ao longo de décadas, passando pela década de 30, 40, os anos 50, o desenvolvimentismo, passando pelas soluções de continuidade do regime militar, adentrando pelos anos 90 com o debate do desenvolvimento regional, nós estamos sempre às voltas com essa dificuldade de estabelecer pressupostos de desenvolvimento que possam responder de forma consistente e de forma humanamente e socialmente apropriada ao desafio do desenvolvimento de um país que tem uma importância sine qua non no âmbito da América do Sul, no âmbito do continente americano, no âmbito global.
Né? É impossível que em algum momento a gente não possa alcançar uma condição suficiente, né, de desenvolvimento humano, social, político, econômico, que possa contribuir também para o esforço civilizatório global diante dos desafios, né, e, sobretudo, desafios eminentes na preservação daquilo que é humano e no interior daquilo que é humano, no conjunto daquilo que é humano, que também é ambiental, que é a própria vida. Né? Então, agradecê-lo nessa direção. E, sobretudo, dizer que sua fala, assim, e aí faço minhas palavras da professora Cíntia, os seus argumentos são argumentos muito importantes porque colocam no centro do debate urgências do nosso tempo. Né? E pensar desenvolvimento é pensar as urgências humanas, sociais, vitais e, portanto, ambientais nas quais nós estamos inseridos. Então, foi um período extremamente agradável ouvi-lo, ouvir as suas reflexões, ouvir a forma como o professor situa os argumentos e a sua cosmovisão, na qual está implicada a própria ideia de desenvolvimento. Então, muito obrigado, e penso que foi uma bela contribuição e um belo momento vivenciado nessa manhã. Muito obrigado, professor Roberto. Sandro, só para fazer aí uma ponte, né? Esses nossos mestrados e doutorados, eles são excelentes para desconstruir, né? Quando as turmas iniciam aqui na FACAT, nós temos turmas que não são muito grandes, 14, 16, né? Mas eu recebo alunos da comunicação, do direito, da medicina, da história, da geografia, sabe? Então, é fundamental para esses alunos perceberem o que é o desenvolvimento e como que eles podem fazer esse desenvolvimento, né? E aí, nesses encontros de primeira aula, né, eu sempre digo, olha, aqui é o momento, aqui é o local para desconstruir. Né? Tudo que vocês têm na cabeça, pensando que é desenvolvimento, esqueçam e vamos adicionar o que vem pela frente. E a gente tem tido assim, muito sucesso nessa questão. Né? Muitos dos nossos mestrandos hoje são doutores, alguns já lecionam conosco aqui na FACAT mesmo, né? E eu vejo a ciência do desenvolvimento como uma questão de cooperação, né? Por isso que eu enfatizei tanto a questão do cooperativismo no início da minha fala, né? Porque se a gente não cooperar, e eu digo isso assim na linha de enquanto professor, né? Enquanto ser humano, as coisas não vão acontecer, né? Nada ocorre por oportunidade, sim por necessidade. Então, se eu quero fazer desenvolvimento, é a necessidade que eu tenho que identificar, e não a oportunidade. Né? Porque a oportunidade, o mercado, vamos dizer assim, o mercantil, o privado, ele está cheio, né? Ele se encarrega disso. Agora, pergunta para eles se eles olham para o social. Um que outro, né? Então, nós temos que ter essa visão, né, de necessidade, de procurar atender essas necessidades, onde estão as lacunas, né? Que eu acho que aí é que é o caminho da perseverança, da resiliência, né? Dessa nossa área de desenvolvimento. Perfeitamente. Agradecido mais uma vez, professor Roberto. Devolvo a palavra ao professor Jairo. Professor Roberto, desde o início, mas também o pouco que eu lhe conheço, e o professor deixou isso muito claro, a sua marca, a sua identidade com o cooperativismo. Né? Isto é muito positivo. E, igualmente, a importância da FACAT, vamos dizer assim, com o comprometimento com aquilo que é denominado de desenvolvimento regional. Né? O seu compromisso com a sociedade, com os aspectos culturais e também econômicos. Eu lembro sempre da FACAT e do programa de vocês aí,
pelas suas belas iniciativas, desde, por exemplo, o trabalho com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como, por exemplo, um jornal virtual que eu recebo, muito interessante, sintetizando a atuação do corpo docente e discente também. E, nesse sentido, é uma instituição que conversa com a sociedade. Isso é muito importante, né? E isso mostra, no meu entendimento, a importância da instituição e também do programa com a sociedade. Então, meus parabéns pela atuação profissional, pela atuação do programa e da própria instituição com a região. Professor Roberto, muito obrigado por participar aqui conosco desta conversa, né? Isto ficará na história pelas suas reflexões, muito bem apontadas aqui pelo professor Sandro e pela professora Cíntia também, né? Que enriquece a área, né? E contribui sempre com novas reflexões. Eu aproveito a oportunidade para parabenizá-lo mais uma vez e também estender os parabéns à instituição e especialmente ao programa de mestrado em desenvolvimento regional, aos professores, aos discentes e docentes e à comunidade também. Professor, fica ainda um espaço aqui, se o professor quiser fazer alguma consideração, né? Alguma manifestação que nós não perguntamos, o professor lembrou, fique muito à vontade. Jairo, eu quero agradecer a oportunidade, né, para a gente estar conversando, né, na manhã de hoje e deixar claro aí para o pessoal, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas para todos aqueles que forem, né, eventualmente aí ouvir essa gravação, que o desenvolvimento regional e a demografia é um aspecto fundamental na política de qualquer país, né? Embora a gente tenha uma política nacional nessa área, nós ainda temos muito a avançar, né? E esse avanço pode ser, sim, realizado através das instituições de ensino, né? Talvez aqui a nossa fica um pouco mais fácil, porque nós não temos o tamanho de uma universidade, né? Nós somos uma faculdade, mas mesmo assim nós não somos tão pequenos, não. Temos 23 cursos superiores, né? Mestrado, especialização, enfim, uma série de coisas, mas a mobilidade nossa é um pouco mais fácil, né? Então, eu quero enfatizar a importância da área. Quero também deixar aqui já convites, né, para a Cíntia, para o Sandro, para ti. Futuramente, em 2023, nós temos um seminário internacional acontecendo, né? Vou estender convite para vocês, né? E quem sabe a gente troca aí algumas figurinhas, né, entre os programas, porque isso também é fundamental, essa intercooperação, né? Vamos pegar um conceito lá do cooperativismo, né? Essa intercooperação entre os programas, tá certo? Muito obrigado mais uma vez e sucesso nesse projeto de pesquisa de vocês do Diálogos, né, com o Desenvolvimento Regional. Muito obrigado mais uma vez, professor Roberto. Um abraço afetuoso e até, quem sabe, um próximo encontro. Um abraço, muito obrigado. Valeu, obrigado, gente. Um abração para vocês. Obrigada, bom dia, pessoal. Até mais. Bom dia. Tchau, Até tchau. mais.